Olá, começando agora mais um Ideias e Debates, e o tema de hoje é alcoolismo. Vamos entender melhor essa condição e também os impactos que tem na vida das pessoas. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo duas convidadas especiais, doutora Maria Eduarda, que é psiquiatra, e Caterine de Paula Machado, que é neuropsicóloga. Sejam muito bem-vindas ao Ideias e Debates e muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Amanda. Bom, para começar esse nosso bate-papo, queria que vocês trouxessem para a gente uma definição de alcoolismo, porque muitas vezes, quando a gente usa essa palavra, as pessoas podem não entender o que de fato ela significa. Então, vou começar com a Caterine. Explica um pouquinho para a gente o que é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, né? As pessoas falavam até muito do alcoólatra. O alcoólatra tinha uma relação de idolatria com a bebida, era uma característica mais moral, né? E que dava todo um sentido aí diferente de uma doença. Mudou a terminologia, as pessoas ainda utilizam. Tanto que o alcoolismo, na verdade, se chama uso abusivo, né, e dependência de substância psicoativa álcool, né? Então ele é uma doença que afeta, inclusive, o cérebro. É uma doença biopsicossocial. Não é só um uso abusivo compulsivo de uma substância, né? Tem uma série de outras coisas envolvidas para configurar essa doença aí. Inclusive, gosto sempre de repetir que há uma alteração neuroquímica no cérebro para isso acontecer. Doutora Maria Eduarda, a Caterine trouxe essa questão de que é uma doença. Gostaria que a senhora falasse mais sobre isso e até entender se é algo comum entre os brasileiros. Certo, é um transtorno o transtorno pelo uso do álcool, como ela disse, é uma doença crônica e os sinais e sintomas que são classicamente associados a essa doença são o consumo cada vez maior, né, tanto em quantidade quanto frequência, sintomas de abstinência quando a pessoa faz um uso reduzido da substância ou nos dias subsequentes em que ela usou o álcool, ela também vai deixando de lado muitas atividades que ela tinha como prazerosas, hobbies, momentos com a família, cuidados com os filhos, porque ela acaba perdendo muito tempo fazendo aquilo, ou buscando álcool, ou realmente ingerindo a substância, tá? E além que ela começa a ter prejuízos, tanto no trabalho quanto na dinâmica familiar, ela pode se envolver em situações de risco, como acidentes, violência, brigas, e por isso que isso acontece. E em relação à prevalência no Brasil dessa doença, a gente tem um estudo epidemiológico transversal que é realizado periodicamente. Ele foi feito, teve o primeiro levantamento que foi em 2006 e o segundo foi em 2012. Foi um estudo que durou desde novembro de 2011 até março de 2012, em que mais de 4.600 brasileiros foram entrevistados. E no segundo levantamento nacional de uso de álcool e drogas, a gente sabe que a prevalência na nossa população é de 6,8%, né? Essa é uma média, sendo que em homens é de 10,5% e em mulheres de 3,6%. A gente sabe que esse consumo excessivo de álcool traz muitos problemas para a saúde, mas eu queria, Caterine, que você trouxesse para a gente esses impactos sociais. E como a doutora Maria Eduarda colocou, né, uma pessoa que muitas vezes acaba deixando de lado os hobbies, pode até atrapalhar no trabalho. Então, como é que o álcool ele tem também esse impacto social? O impacto é muito grande, né? Porque a característica é justamente essa. Quando o prazer de consumir aquela substância está muito maior do que as outras áreas da vida, é para a gente parar e prestar atenção, né? Porque a pessoa começa a beber, ele é depressor do sistema nervoso central, vai fazer com que a pessoa funcione de uma maneira muito diferente.
Isso dá muita complicação numa conversa, né? Isso vai atrapalhar, por exemplo, dirigir, se concentrar, manter a atenção. Isso vai deixar as relações interpessoais mais comprometidas, porque a pessoa não consegue manter um ritmo de relação contínua, né? O álcool sempre está em primeiro lugar. Então, acorda, por exemplo, com ressaca, vai trabalhar, não consegue manter a atenção, fica irritadiço, começa a se distanciar dos amigos, né? Porque se não tiver o ritual do bebê que altera o nível da consciência, perde a graça. Né? E aí você começa a se relacionar com uma pessoa que ela está sempre precisando alterar o nível de consciência para poder manter uma relação. Então você não está com aquela pessoa, você está com a doença. Acho que isso é uma das coisas mais complicadas que acontecem. Fora o fato de que, à medida que você consome álcool com muita frequência, como é depressor do sistema nervoso central, isso acaba afetando também no humor. A pessoa vai ficando mais deprimida, a pessoa ela vai ficando menos interessada, a pessoa ela começa a realmente reduzir as atividades dela, estreitar o repertório social dela, se afastar, se desinteressar das coisas e ficar muito fixado nessa relação compulsiva. E quanto pior são os sintomas, muitas das vezes eles procuram novamente o álcool para poder dar uma equilibrada, uma compensada nesses sintomas, só que vai piorando. Piora o sono, né? Piora a alimentação. E tudo isso, ele impacta emocionalmente, nas relações, no trabalho, em todos os sentidos. É uma doença muito grave. A gente minimiza, porque é muito cultural aqui no Brasil, a gente utilizar o álcool como forma de lazer, né? E não é um problema, não é. Porque o uso recreativo é muito diferente da doença. Só que, infelizmente, hoje a gente não tem como identificar quem é que vai desenvolver a doença. Então, quando eu vou comemorar com um amigo no bar, quando eu vou experimentar o álcool pela primeira vez, eu não tenho condições de saber se eu que tenho uma predisposição à doença e que pode ter sido desenvolvido. A gente tem ali uma questão genética que acaba ajudando a direcionar um pouquinho, a elucidar, por assim dizer, né? Quem pode ter mais predisposição a essa situação, mas é uma loteria. Então, quem vai procurar bebida não procura a doença, mas pode acabar acontecendo. A Caterine trouxe uma questão, doutora Maria Eduarda, que eu queria até que a senhora explicasse um pouquinho melhor com relação ao diagnóstico, né? A gente vive numa sociedade em que o álcool é socialmente aceito. Então, se tem uma festa de casamento, tem o álcool, uma festa de formatura, um churrasco no fim de semana, em diversos momentos da nossa vida, o álcool está presente. Isso pode, de alguma forma, dificultar o diagnóstico do alcoolismo, pode fazer com que as pessoas demorem a perceber que ela já está desenvolvendo essa dependência do álcool? Pode sim, Amanda. Tanto que o transtorno por uso de álcool é uma das doenças mais prevalentes no mundo, psiquiátricas, e é subtratada. É uma das doenças assim que mais carece de tratamentos, apesar de ter boas psicoterapias, boas medicações, a gente saber muito sobre a doença, ela carece de tratamento por causa disso. E o que é até uma questão de política de saúde pública que deve ser implementada na saúde básica, são questionários para triagem, né? Porque os pacientes, eles têm que responder algumas perguntas para o médico, mesmo generalista, para que a gente possa ter uma ideia se ele está fazendo um uso que já se torna patológico e para que ele possa ser encaminhado. Pelo estigma, tanto do paciente para falar em relação a isso, do médico também, que às vezes não é treinado para identificar alguns transtornos por uso de substâncias, isso acaba nos distanciando do diagnóstico e do tratamento. Tá? Então, o que deve ser feito é essa triagem padrão para ver os que podem ter a doença serem encaminhados, porque pelo uso social isso fica cada vez mais distante. E justamente sobre essa questão desse uso social, né, que você trouxe, que é uma coisa que está sempre próxima, né? Quais são os sintomas, os sinais que servem de alerta, não só para a pessoa, mas para quem está em volta, para quem está no convívio, de que aquela é uma pessoa que está dependente do álcool? Como é que a gente pode começar a observar isso, doutora Maria Eduarda?
tá? Essas pessoas, elas têm uma vontade incontrolável de beber e após iniciar o consumo, elas têm uma dificuldade de cessar. Elas percebem muitas vezes que elas estão tendo prejuízos tanto físicos quanto sociais ou ocupacionais e mesmo assim elas não param de beber. Elas começam a ficar mais irritadas, elas começam a desenvolver insônia, impotência sexual, começam a ter alterações de frequência cardíaca, de frequência de pressão arterial, começam a acordar mais agitadas, mais sudoreicas, além de que elas podem perder o emprego, podem ter conflitos dentro de casa por causa disso e não sentem prazer em ambientes em que elas não podem beber. Então elas começam mais a se isolar e fazer o que antes elas gostavam em detrimento do uso da bebida. Caterine, a doutora Maria Eduarda trouxe essa questão de que as pessoas acabam não conseguindo se divertir se não consumir a substância. Esse pode ser um alerta, então se você se torna aquela pessoa que não consegue ir numa festa, numa comemoração e não consegue ficar sem o álcool, não consegue se divertir, se sentir bem sem a substância, isso já pode aí servir como um alerta? Sim, isso mesmo. Porque fica muito claro, né? Se a pessoa está bebendo com uma frequência, uma intensidade muito longa, a gente já presta atenção. Confunde muito com uso social, já que a gente está num país onde que tudo está relacionado ao uso de álcool. Mas a intensidade e a frequência ajuda bastante. E o álcool, ele como afeta justamente a zona do prazer, que é um lugar assim muito primitivo no nosso cérebro, né? Responsável inclusive pela sobrevivência da espécie. Então tudo que a gente faz que é prazeroso, a gente repete o comportamento. Como a dependência química, como o álcool afeta justamente nessa parte, o que acontece? Nada libera uma quantidade de química que dá uma sensação de bem-estar numa quantidade tão intensa quanto o álcool. Por isso que as outras coisas também começam a perder o sentido. Nada que eu vá fazer é tão prazeroso quanto aquilo. Né? E uma das características também muito interessante do álcool é que ele tira a autocrítica. Como ele afeta o lóbulo pré-frontal, que é responsável pela autocrítica, então as pessoas, por exemplo, que são mais introvertidas, são mais travadas, que têm uma cobrança interna muito grande, elas acabam se identificando bastante com o álcool, além da questão neuroquímica, tá? E aí isso faz com que a pessoa, ela só consiga se sentir à vontade de fato quando ela consome algo, quando ela se sente mais à vontade para poder expressar os principais desejos, né? Por isso que fica tão intenso. Porque provoca muito prazer, mais prazer do que outras atividades, e também porque acaba tirando essa autocrítica que dificulta a pessoa ter noção do que ela está realizando e também possibilita ela se sentir mais à vontade nos locais. Né? E aí, se ela não tiver o álcool, ela não consegue se sentir à vontade. Então, ela vai para uma vergonha, ela vai para uma culpa, ela vai para um afastamento, até porque esse uso geralmente é acompanhado de algum problema, justamente porque tira a autocrítica. Por isso que chora muito, às vezes fica muito bravo, às vezes briga, né? Cada pessoa tem uma reação diferente porque depende do que ela tá guardando vigilantemente através da crítica que ela possui. Nós estamos falando dessa questão do uso do álcool, mas, doutora Maria Eduarda, ele pode acabar sendo a porta de entrada para o uso de outras drogas? Pode. Geralmente, quem começa a usar outras substâncias, quem usa substância ilícita, geralmente começa pelo álcool, né? Porque a interação dessas substâncias gera um novo produto no organismo. Então, isso faz com que ou a distribuição seja mais ampla, ou que a duração dos efeitos ali recreativos seja maior, ou uma substância alivia os sintomas de abstinência da outra. Né? Por exemplo, quem usa álcool, no dia seguinte fica com alguns sintomas, como pode ficar mais deprimido, mais desanimado, sem energia. Essas pessoas acabam usando cocaína, né? Pra ficar, que é uma substância mais ativadora. Ou elas usam essas substâncias em conjunto, inclusive formam uma outra substância que se chama coquetileno, que ela tem uma maior distribuição no organismo e que ela dura mais tempo. Ou, por exemplo, maconha e cocaína, né? A maconha, ela diminui os efeitos ansiogênicos da cocaína, então ela causa maior relaxamento. Então, uma substância vai levando ao uso da outra
porque a pessoa percebe que os sintomas de abstinência podem ser atenuados ou os sintomas euforizantes podem ser amplificados. E voltando para essa questão de que o álcool é algo socialmente aceito e muito presente na maioria, né, na vida de muitas pessoas, Caterine, isso pode, de alguma forma, fazer com que a pessoa não queira o diagnóstico ou não aceite o diagnóstico pelo medo do preconceito, já que, como, né, vocês colocaram, a gente vai numa festa, tem uma bebida, vai num aniversário, tem uma bebida. Esse fato de certa forma, não conseguir lidar com algo que é tão próximo pode gerar um preconceito não só de quem está em volta, mas também da própria pessoa? Sim, sim, a gente vê isso bastante, porque primeiro a pessoa não quer aceitar o diagnóstico porque acha que esse consumo é normal. Quando ela começa a ter uma série de problemas e as pessoas começam a apontar isso, o primeiro momento é negação, né? Fica aquela relação ambivalente com a substância, porque começa a não gostar muito das consequências dela, mas o prazer é muito grande, né? E admitir que tem uma doença é muito difícil. Existe um grupo de autoajuda, né, que são os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos, para falar a verdade, começou com eles, e eles falam que o primeiro passo é trazer a consciência, e essa é a parte mais difícil. É mais difícil porque eles se sentem fraquejando, eles se sentem incompetentes, eles se sentem fracos, eles se sentem julgados, e de fato o diagnóstico também acaba se tornando uma espécie de um rótulo, um estigma na nossa sociedade, né? É muito comum, até pela dificuldade de entender o que é uma doença, né, que isso é muito comum nos transtornos mentais e principalmente na dependência química, as pessoas ainda acham que é uma escolha. Eu uso porque eu quero. E não é bem assim, né? Porque a interação daquela substância com o organismo, ela é muito específica quando a pessoa tem a dependência, né? É diferente de uma pessoa que gosta de beber. É muito diferente. Então, como a gente também tem muita dificuldade de entender essa doença, então tem muito preconceito. Então é o bêbado, é o cachaceiro, né? É o sem vergonha. Então isso tudo faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de querer acreditar que tem uma doença, que ela não tem condições de lidar com isso e tem que assumir esse estigma, né? Esse diagnóstico acaba se tornando um estigma para quem não conhece sobre as doenças, né? Traz para a pessoa uma sensação de incompetência e fracasso. Então elas tendem a evitar. Essa questão do preconceito, doutora Maria Eduarda, pode atrapalhar o tratamento? Pode impedir que a pessoa busque ajuda? E queria que a senhora já falasse um pouco também sobre a importância de tratar o alcoolismo. Tá. Amanda, esse preconceito, como a Caterine estava falando, acontece principalmente pelos comportamentos que envolvem periculosidade do adicto, né? Porque a gente observa que muitas vezes eles ficam mais violentos, eles podem se envolver em traumas, em discussões, e por isso que existe esse estigma. Mas tem outros preconceitos que essas pessoas têm que não tem nenhum embasamento em evidências empíricas, como isso que a Caterine falou, de que isso é falta de vontade, ou que eles são responsáveis inteiramente pelo transtorno que eles têm. A gente sabe que 40 a 60% da etiologia do alcoolismo é genética, né? Então, a chance deles desenvolverem a doença é muito grande. E depois que fizer essa triagem, que algum médico mesmo generalista identificar que há um consumo patológico do álcool, ele deve ser encaminhado ao psiquiatra, porque além da gente evitar comportamentos assim, disruptivos que podem levar a prejuízos tanto na qualidade de vida, também evita várias questões físicas, né? O álcool ele está associado a diversas questões como desnutrição, distúrbios metabólicos, no momento a obnubilação pode levar a acidentes, a sexo desprotegido, a pessoa acaba se colocando em risco, pode trabalhar intoxicado, operar alguma máquina, algo e vai acabar também se expondo, sem falar dos prejuízos crônicos, que pode ficar mais suscetível a infecções, desenvolver diabetes, osteoporose, hipertensão arterial, até questões do sistema
hepático, pancreatite, questões gastrointestinais, tá? Então, e nos extremos pode até levar a quadros de demência. Então, a gente precisa tratar não só pelos prejuízos que ela está tendo ali na rotina laboral e social, mas para evitar uma série de doenças físicas. Existem milhares de doenças que são atribuídas pelo consumo excessivo do álcool, diretamente ou indiretamente. Até vários cânceres estão associados a essa doença, por isso que há necessidade do diagnóstico após essa triagem na atenção primária para que ele receba um tratamento adequado. E pensando nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, com a necessidade do isolamento social, então as pessoas deixaram de ter o convívio com os familiares, com os amigos, muitas passaram a trabalhar totalmente de forma remota, já não tem mais aquela interação no trabalho. Caterine, isso de alguma forma, o álcool pode aí ser uma válvula de escape para esse momento que nós estamos vivenciando? Pensando também que muitas pessoas têm relatado ansiedade, né, que estão mais ansiosas com todas as incertezas que a pandemia trouxe. De que forma esse contexto, essa ansiedade gerada, pode fazer com que a pessoa comece a utilizar o álcool como uma válvula de escape? Acontece muito, acontece demais em situações fora da pandemia e na pandemia aumenta muito. Embora não tenha tantas pesquisas ainda, porque a coisa ainda está em desenvolvimento, né? A gente já tem vários dados do aumento do consumo de álcool, até por conta disso, né? A pessoa fica tolhida dos recursos que ela possui para lidar com as questões emocionais. Né? Então, se de repente ela utiliza uma atividade física, se ela utiliza de repente encontros, uma volta no parque, né? Às vezes um passeio no shopping, um filme, enfim. Ela perde todos os recursos para lidar com as dificuldades do dia a dia, então ela fica em casa, restrita, numa situação mais passiva. Nesses momentos que a gente está mais ansioso, é muito comum a gente dar uma regredidinha, né? E quando a gente dá uma regredida dentro do campo emocional, a gente busca situações que trazem prazer a curto prazo. Então, nisso é perceptível pessoas levarem muito para a comida e foi levado muito para o álcool também. Né? Porque o álcool, se é ingerido, ele como é depressor, ele ajuda a lidar com a ansiedade, né? Ajuda naquelas, na verdade, ela alivia o sintoma, mas não resolve o problema. Então, ela vai diminuir a percepção daquela ansiedade. No dia seguinte, a probabilidade da pessoa ter um problema maior é muito grande. Mas, como a pessoa está tolhida de outros recursos, o busco do consumo de álcool aumentou muito, né? A maneira que as pessoas têm conseguido lidar muitas vezes com essa situação, porque aí fica lá naquela situação mais eufórica, né? Porque tira a autocrítica, como é que eu falei, o primeiro estágio do álcool deixa a pessoa aparente mais feliz. E isso vai ajudando a passar o tempo. E como ele é depressor, inicialmente ajuda a dormir. Depois começa a dar problema de insônia, né? Então, está sendo utilizado com muita frequência. Eu trabalho muito com dependência química, inclusive em consultório. Eles estão tendo muita dificuldade de manter a sobriedade por conta disso. As questões emocionais, eles estão todas aí super urgentes, tanto com o dia a dia, mais com a situação pandêmica, porque de fato a gente ainda não tem uma previsão. Estão falando de uma quarta e quinta onda muito ligada à questão da saúde mental, é o que está pegando, é o que está acontecendo agora, e aí lidar com o desejo de usar fica mais difícil. Então, o que eu tenho percebido em consultório, o que eu tenho percebido no meu período de clínica, o que eu tenho percebido através das notícias, é que a questão pandêmica, ela tem sim ajudado a aumentar o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas, tá? Como uma forma compensatória para lidar com essas dificuldades, que, repito, alivia o sintoma e não resolve um problema. Ao contrário, vira um problema muito maior depois. E pensando Amanda, nesse quesito. Desculpa. Então, acrescentando isso mesmo que a Caterine falou, é importante falar dessa relação do álcool com o estresse, porque muitas pessoas usam, como você disse, como uma válvula de escape. No momento da intoxicação, realmente, o álcool, ele interage com alguns receptores, como, por exemplo, receptores GABAérgicos, que isso leva a um relaxamento, a uma sedação maior, então até leva a um alívio do estresse. Ele também
ele dessensibiliza os receptores glutamatérgicos. O glutamato é um neurotransmissor mais excitatório. Então, sem a ação dele, isso associado ao mecanismo GABAérgico, que é mais sedativo, a pessoa ainda fica mais relaxada, mas isso é apenas no momento. A gente sabe que o uso excessivo e prolongado dessas substâncias fazem um downregulation, que na verdade os neurônios eles ficam mais hiperexcitáveis pelo glutamato. Isso pode inclusive levar a convulsões, está bem implicado na crise de abstinência e a uma diminuição da sensibilidade dos receptores GABAérgicos. Isso leva à piora do estresse cronicamente. Além de que, por uma via assim, comportamental, se o paciente bebe e relaxa, ele acaba acontecendo esse reforço negativo, em que consumir a bebida elimina alguma sensação desagradável. Então, das próximas vezes, ele vai buscar o álcool novamente, levando a essa exposição crônica e contínua, que aí pode desregular vários sistemas, tanto no nosso cérebro quanto no nosso sistema neuroendócrino. Pode alterar o sistema de recompensa, que a Caterine falou também um pouco disso, e o sistema do hipotálamo, hipófise adrenal, fazendo com que a gente tenha uma maior liberação de glicocorticoides, como cortisol. E também pode liberar algumas outras substâncias que são pró-estressoras, como dinorfina, alguns outros neuropeptídeos, além de que diminui alguns outros neuropeptídeos que poderiam aliviar o estresse. Então, no momento ele até alivia, mas depois acaba sendo um potente estressor, tá? E em relação à pandemia, há uma grande curiosidade da literatura em relação a isso, porque a gente vê no nosso dia a dia em que as pessoas estão consumindo muito mais substâncias, mas ainda não tem grandes estudos assim com uma relevância para a gente falar que aumentou a prevalência devido à pandemia. Mas a gente sabe que o isolamento pode ocasionar o estresse, e o estresse aumenta o uso de substâncias, aí por essas vias que eu falei para você um pouco como que funcionam. Interessante isso que vocês trouxeram, que o álcool ele pode trazer o alívio desses sintomas de estresse, de ansiedade, mas ele não vai curar, né? Depois esses sintomas retornam. E a gente está falando aqui de uma situação atípica, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, tirou, vamos dizer assim, a gente do eixo, né, dessa rotina que todo mundo estava acostumado. Mas pensando especificamente nas pessoas que têm o diagnóstico de ansiedade e até mesmo de depressão, que fazem acompanhamento, fazem o uso de medicamentos. No caso dessas pessoas, quando esse uso de medicamentos se une ao uso do álcool, quais são os perigos que isso pode trazer para a vida da pessoa? Tá, Amanda, eu vou precisar falar um pouquinho para vocês sobre o metabolismo, tá? Tanto do álcool quanto das medicações antidepressivas que são utilizadas tanto para tratar a ansiedade quanto para tratar a depressão. O álcool, ele é ingerido, ele é absorvido no trato gastrointestinal e ele passa pelo metabolismo hepático. Então, vão ter algumas enzimas que vão degradar o álcool, transformando em outras substâncias, e uma delas é o citocromo P450. Na verdade, esse é um sistema, tá, que é composto por duas enzimas, que é a citocromo P450 redutase e a enzima CYP2EI, tá? Essa enzima CYP2EI, ela também é responsável pela metabolização de diversas medicações, tanto psiquiátricas quanto de outras especialidades. E o que acontece? Pensa que o álcool e a medicação, elas vão estar competindo pela mesma enzima para degradar a substância. Acredito que, né, pode ser que a pessoa não tenha enzima suficiente para degradar esses dois componentes. O que vai acontecer? Vão aumentar os níveis séricos da medicação, potencializando os seus efeitos. E como que isso aconteceria com um antidepressivo? Por exemplo, os tricíclicos, que são medicações mais antigas, tá? Eles, por natureza, já têm um efeito mais sedativo e que causa hipotensão ortostática, que é quando a gente levanta e aí fica tudo preto e acha que vai desmaiar. Isso já acontece com essas medicações, por isso que a gente progride bem devagar.
Então, isso pode ser potencializado com o uso do álcool, tá? E algumas outras medicações que são mais estimulantes, elas também podem aumentar o efeito de estimulação. Mas tem também uma classe de antidepressivos que é mais segura, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são muito seguros, mesmo que utilizados em doses moderadas de álcool. Então, não é porque bebeu que vai descontinuar o uso da medicação, tá? É importante conversar com o médico, porque algumas classes realmente podem ter alguns efeitos potencializadores e ter algum prejuízo, mas desta classe em específico, não, tá? Não tem essa grande interação. O que é importante também falar um pouquinho mais de metabolismo é que o álcool ele passa pela metabolização da seguinte forma: existe no fígado uma enzima que é a álcool desidrogenase, que vai transformar o álcool em aldeído, tá? E aí o aldeído vai ser transformado em ácido acético pela aldeído desidrogenase. Esse é o metabolismo normal, né? Nós produzimos essas enzimas em quantidades normais. Já quem faz o uso crônico e prolongado de álcool não utiliza essas enzimas para metabolizar o álcool. Ela utiliza para degradação mais aquela que eu falei, que é CYP-EI, tá? Então, alcoólatras, eles têm um nível elevado dessa enzima e, portanto, eles podem metabolizar muito rápido muitas medicações, né? Então, as medicações que são metabolizadas por essa enzima e que fazem o uso crônico do álcool, pode ser que a medicação ela passe ali pelo metabolismo muito rápido e acaba não tendo os efeitos que a gente quer, como antidepressivo ou para outra finalidade dentro da especialidade, tá? Então, pode ou aumentar os níveis séricos, causando mais efeitos adversos, ou pode ter um metabolismo muito rápido das medicações e a pessoa acaba não se beneficiando do efeito terapêutico. E eu queria falar de uma outra questão, que é o consumo do álcool por adolescentes, né? A gente sabe que, infelizmente, é algo comum para algumas famílias, né, para alguns adolescentes. Então, Caterine, queria que você falasse um pouco sobre os riscos que isso traz e até do quanto essa imaturidade, essa pouca idade pode acabar levando esses adolescentes ao consumo da substância, até por essa necessidade de ser socialmente aceito. Sim, a Rede Maia, né, que é onde eu e a doutora a gente é vinculada, ela tem uma clínica, tem uma que é bem específica para criança e adolescente. E a gente vê a quantidade de criança e adolescente que tem procurado já tratamento para dependência química, né? E é assustador porque realmente está aumentando. Então, o adolescente, a criança, ela acaba replicando muito o que ela vai vendo na sociedade. E se estão dizendo que o beber é algo bacana, eles vão experimentar a bebida. Se a gente está apresentando, seja através das nossas atitudes, né? Hoje a gente não encontra mais na TV, mas era muito comum esse incentivo. Mas aparece de várias maneiras, através de redes sociais, através da própria TV e rádio, todo um incentivo a esse consumo. E eles vão consumindo. O problema é que a criança e o adolescente, além dele não ter o conhecimento necessário sobre ele, sobre as consequências desse uso, né? Tá no movimento de muita mudança, uma percepção de mundo bem distorcida ainda, né? Que é próprio mesmo dessa fase. Então ele não tem muitas condições, às vezes, de avaliar para poder entender o que ele está fazendo. E vamos lembrar que o cérebro dele está em desenvolvimento, né? Então, se o cérebro dele está em desenvolvimento, se ele fica ingerindo essas substâncias que faz todas essas alterações que a doutora foi colocando aí, imagina como é que fica para essa criança, para esse adolescente, essa vivência, né? Tanto que, por exemplo, a questão do álcool, quando entra um paciente que é alcoolista em clínica, né, em clínica psiquiátrica, onde eu costumo atender, eu sempre fico mais preocupada do que outras substâncias, justamente por conta dos riscos, inclusive de convulsões, né? Não é uma coisa tão comum em adolescente, por exemplo, porque você precisa usar muito para você começar a ter esses problemas aí em nível biológico para poder ter esse tipo de coisa. Mas eu já vejo em jovens adultos convulsões.
na retirada do álcool, né? E isso é uma coisa muito incomum que está acontecendo com maior frequência e isso me assusta. Me assusta bastante, porque mostra que essa relação que as pessoas estão estabelecendo com o álcool está acontecendo desde cedo e de uma maneira muito intensa. Virou sinônimo de divertimento, virou sinônimo de o que você vai fazer? Você vai trabalhar com dependente químico, você vai trabalhar com adolescente ainda, você fala assim, então, você não pode beber, e aí, o que você vai fazer? Eles não sabem o que buscar, né? Porque para se sentir inserido e parte, precisa estar consumindo. E aí, como tira a autocrítica? Então, adolescente no movimento de grupo, alcoolizado, se alguém apresenta uma substância, ele perdeu a capacidade de vigília para poder entender se aquilo vale a pena ou não. E como ele está nesse momento mais eufórico, de grupo menos vigilante, por conta da falta da autocrítica que o álcool traz, vai experimentar. Já escutei pacientes que começaram o consumo de crack, por exemplo, por conta do álcool, né? Por quê? Não é que o álcool diretamente induziu o uso do crack, mas estava lá, bebendo com as pessoas, olha, tem alguma coisa aqui, o que você acha de experimentar? Aí dá aquela coragem que a autocrítica tira e aí a pessoa consome. Por um acaso ele tinha essa predisposição, a dependência aí de cocaína e crack, a mesma substância de base, e a pessoa acabou desenvolvendo. Então, a maneira com que a gente tem lidado com essa questão cultural está, sim, trazendo um interesse e uma busca muito intensa dos adolescentes e crianças, tá? Criança e adolescente pelo uso do álcool, que acaba buscando outras substâncias, até porque se começa desde cedo entrando em contato com a ilegalidade, né? Porque o álcool antes de 18 anos, até por conta da formação do cérebro, é proibido, não pode. Então, se a pessoa ela já começa a buscar alguma coisa que é contra a lei, ela também começa a se acostumar a experimentar as coisas que são ilegais, e como não tem uma consequência negativa disso, começa a banalizar, por exemplo, as outras substâncias. Tá, as pessoas falam muito, não acontece nada, experimenta uma outra substância, né? E aí vai da maconha para cocaína, tem essas substâncias mais sintéticas que as pessoas têm usado bastante. E aí, no final das contas, a gente tem um combo. Mesmo que a pessoa não tenha uma dependência química, ela acaba tendo um uso abusivo, que também traz uma série de problemas. E isso está crescendo bastante. Continuando nessa questão dos adolescentes, doutora Maria Eduarda, como a Caterine colocou, é uma pessoa que está em desenvolvimento, né? O cérebro ainda está se desenvolvendo, enfim, é uma pessoa que está em fase de crescimento. Quais são os impactos que esse uso abusivo na infância e na adolescência podem trazer para o organismo? É possível que o desenvolvimento dessa pessoa seja prejudicado? É sim, a gente sabe que o início do consumo de álcool antes dos 15 anos é um dos maiores fatores predisponentes, né, vindo atrás apenas da genética, para algum transtorno relacionado ao uso de álcool. Isso acontece porque no adolescente ele ainda tem uma poda neuronal, o cérebro dele, apesar de ter já o tamanho que vai ter de um adulto, está passando por constantes modificações. Então, são pessoas mais impulsivas, o sistema límbico dele não está ainda adequadamente formado, ele não consegue pensar que nem nós, assim, a longo prazo. Então, ele visa muito o imediatismo, ele quer apenas o prazer imediato, ele não consegue ver o impacto que isso vai poder gerar na vida dele a médio e longo prazo. Então, ele fica mais predisposto a desenvolver transtornos por uso de substâncias e também busca de novidades, né? São muito impulsivos, às vezes eles buscam a desinibição, então isso pode cursar com alterações permanentes no cérebro, em que ele vai ter sempre uma necessidade de consumir algo para liberar a quantidade adequada de dopamina no sistema de recompensa para que ele se sinta bem. Nós falamos bastante sobre essa questão dos prejuízos que o álcool traz para a vida das pessoas, dos sinais e sintomas que servem de alerta, né, para que pessoas possam no dia a dia identificar que esse consumo está acima do que seria o ideal. Mas pensando no momento em que a pessoa recebe o diagnóstico do alcoolismo, como é que o tratamento deve ser feito? Quais são as especialidades que estão envolvidas para ajudar esse paciente?
Tá, eu vou falar um pouquinho da parte psiquiátrica, tá? Aí a Caterina também fala da parte psicológica. O ideal, Amanda, é que o tratamento seja multidisciplinar. Então, ele é composto por psiquiatras, psicólogos, educadores físicos, nutricionista, assistente social, todo mundo que possa oferecer assim um maior conteúdo para a gente conseguir entender a doença por diversos parâmetros, tá? E como que é? O médico vai fazer o diagnóstico do transtorno pelo uso do álcool e a gente vai identificar se tem alguma comorbidade clínica em decorrência disso, né? Porque como cursam com várias alterações metabólicas, a gente precisa descartar que esteja apresentando já alguma repercussão. E existem medicações aprovadas pelo FDA específicas para o uso do alcoolismo, tá? Em que algumas delas podem causar sintomas aversivos, porque a pessoa, se ela beber, ela vai ficar ruborizada, vai ficar taquicárdica, ela vai passar mal, ela vai ficar com náusea. Então, tendo sintomas aversivos, ela vai tender a evitar o uso da substância. E tem outras também que são utilizadas para diminuir o desejo pelo uso do álcool e para evitar recaídas, tá? Depois que ele já tiver por um período abstinente. Fora essas medicações que são aprovadas pelo FDA específicas para o uso do álcool, existem algumas outras medicações que a gente usa para outros motivos. Uma que é para uso de tabagismo, outras que são anticonvulsivantes, que a gente prescreve para quem tem epilepsia, que a gente, que mesmo não estando aprovado ainda, tem grandes evidências que funcionam para diminuir o uso do álcool, em várias meta-análises que mostram o sucesso dessas terapias, tá? E, além disso, essas pessoas que são dependentes de álcool costumam ter a depressão de algumas vitaminas, principalmente as do complexo B. A gente precisa repor essas vitaminas, inclusive se o paciente chegar intoxicado no hospital e tiver com a glicemia mais baixa e a gente der glicose para ele antes de corrigir esses níveis de vitamina, ele pode evoluir com algumas complicações muito graves, inclusive com a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Então, para evitar a evolução para essa síndrome, a gente precisa oferecer para ele vitaminas do complexo B, principalmente a tiamina, e também esses pacientes, eles tem sintomas de abstinência. Então, ele está fazendo o consumo exagerado de álcool, nos dias subsequentes ao uso da bebida, ele pode apresentar tremores, aumento da pressão arterial, agitação, sudorese, e aí, em níveis assim, extremos, ele pode apresentar convulsão, como a Caterine havia dito, e tem algumas outras medicações que podem evitar esses sintomas, tá? Que tratam a síndrome de abstinência e evitam essa progressão drástica. Tá? Então, essa é mais a parte psiquiátrica. E aí tem as terapias que a Caterine pode falar melhor para você. Quando a gente começa a trabalhar com o alcoolista, vai depender de como ele está, né? Como ele está em tempo de doença ou aceitação da doença. Eu trabalho com várias idades, desde adolescente, então cada tratamento, aliás, cada idade, cada estágio da doença, né? Eu acho que tem um tipo de tratamento específico. Então, eu vou falar de um caso mais grave. Acho que pegar o caso mais grave talvez seja mais fácil para começar a explicar. Então, por exemplo, dentro de clínica psiquiátrica, né? Porque quando a pessoa está no estágio tão avançado do uso, muitas vezes ela precisa ser retirada da sociedade porque ela não consegue dar conta. Seja com o controle do uso, porque ele tem ali fácil acesso. Então, fica muito difícil controlar isso. Fora o fato de que, por conta desse uso, ele deve ter tido uma série de problemas em níveis sociais, emocionais. Então, ser retirado desse ambiente também ajuda ele a evitar alguma dessas emoções, né, que estão muito fortes ali. Então, vai para uma clínica psiquiátrica, onde tem uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque tem essas questões da parte biológica, é uma doença, se é uma doença, a gente precisa ter um acompanhamento médico, né? Muitas vezes até de outras especialidades para poder lidar com essas consequências também. Mas dentro da parte psicológica,
a primeira coisa é cuidar dessa vergonha, dessa culpa. Uma das características que eu mais percebo nos alcoolistas é justamente isso. Como eles acabam se identificando mais com uma substância legal, eles têm uma tendência a ser pessoas mais críticas, né? Eles não gostam de fazer muita coisa errada. Em característica de personalidade, é muito comum observar que os alcoolistas são aqueles que se cobram demais. Eles são pessoas que geralmente pensam muito no outro, né? E no momento do beber é que parece que ele consegue se desligar e começar a ser mais egocêntrico. Então, quando te retira o álcool e ele olha toda a destruição que ele acabou tendo ou construindo, né? E por isso que ele precisou de um tratamento tão forte. Primeiro eu vou trabalhar a culpa, né? Eu vou trabalhar muita culpa, a gente trabalha muita vergonha, né? Depois a gente vai ensinar um pouquinho o que é essa dependência, o que é essa doença, para poder trabalhar também um pouquinho essa relação com essa substância. Por que essa relação é tão forte? Vamos entender qual é a questão emocional do álcool para ele, porque ele vai ter que aprender a viver sem esse álcool. Né? E para poder construir uma vida, retirando que aquilo fez sentido para ele por muitos anos, né? Porque geralmente o álcool ele tem essa característica. Enquanto outras drogas elas trazem consequências negativas que provocam a reflexão e o desejo de se tratar, esse período é mais curto. O álcool, até por ser social, né, começa aos pouquinhos, até a pessoa começar a procurar um tratamento e perceber que a coisa está realmente saindo da normalidade, isso leva um tempo maior. Então, essa pessoa passa muito tempo tendo a bebida como uma forma de lidar com a vida, com o mundo, né? Então, você retira isso, o que fica? A gente tem que descobrir o que fica, a gente tem que descobrir a relação com essa substância, até para a pessoa conseguir procurar outras coisas que podem estar trazendo emoções semelhantes. Por isso que eu até vou nisso, né? Vamos entender a relação com a substância, por que você está buscando isso, né? Tem uma frase que eu estou escutando muito, né, hoje nas redes sociais, né, que agora está uma moda da constelação familiar, que eles falam que todo excesso esconde aí uma falta. Bem, posso dizer que o Freud também falava sobre isso há algum tempo atrás e concordo com isso, né? Então, é importante a gente tentar o que está faltando para poder completar. Enquanto psicoterapia, eu tenho até que dizer que, embora não seja a minha linha de atuação, eu sou biodinâmica, eu gosto e me identifico mais com essa linha, mas a linha que a gente tem com mais dados concretos que realizam um trabalho de peso é a cognitiva comportamental, porque ela tem realizado muitas pesquisas, as outras linhas acabam não fazendo. A cognitiva comportamental, ela é uma linha onde auxilia numa resposta mais rápida para a identificação daquele problema pontual, né? Compreendendo essas crenças limitadoras, crenças distorcidas, e isso ajuda muito na hora de trabalhar essa mudança da relação com a substância e com o mundo. Mas a psicoterapia realmente é só uma das estratégias junto com a psiquiatria, né? Porque se por um acaso a pessoa teve comprometimento cognitivo importante, porque realmente o álcool acaba trazendo, uma avaliação neuropsiquiátrica, neuropsicológica é muito importante para saber quais as áreas que foram afetadas, o que não está funcionando, porque afeta a memória, né? Afeta a atenção. Então, quais as áreas do cérebro foram realmente afetadas para a gente poder ou fazer um trabalho de reabilitação onde estimule essas áreas prejudicadas, ou a gente vai fazer um trabalho de compensação, onde essas áreas foram tão danificadas a ponto de alterar o funcionamento da pessoa, o que eu posso estar utilizando enquanto recurso de compensação. Além disso, tem as terapias relacionadas a, por exemplo, a estimulação neurocognitiva, para poder estar ajudando nesse sentido. As atividades físicas são excelentes também. Então, de fato, é uma doença muito complicada. Quando a gente pensa no alcoolismo, por ela ser uma doença biopsicossocial, então tem questões psicológicas, tem questões biológicas, tem questões sociais, a gente tem que contar sim com um grupo de profissionais fazendo um trabalho
interdisciplinar. Não dá para ser vários profissionais separados, tem que estar caminhando juntos para conseguir dar conta da complexidade dessa doença. Lembrando que as recaídas acaba tendo uma frequência muito maior do que a gente gostaria. As recaídas, elas acabam avançando no desenvolvimento da doença, né? Cada recaída complica um pouquinho mais a coisa, fora a própria segurança da pessoa de que ela pode dar conta desse problema. Então, é uma doença muito séria. O alcoolismo pode levar à morte. Eu tenho, repito, mais medo quando entra um paciente alcoolista do que um paciente dependente de crack. Porque a chance de ir a óbito de um paciente alcoolista é maior, né, do que outras doenças. Então, é uma doença que precisa ter um trabalho muito sério, de uma equipe multidisciplinar, para conseguir ajudar essa pessoa e conseguir interromper o impacto dessa doença. Eu já vi pacientes, por exemplo, muito inteligentes, de trabalhos e cargos super importantes, desenvolvendo demência. Né? E eu fui vendo, acompanhando, né? Isso foi mais triste, foram várias internações, né? A pessoa tinha toda uma relação ambivalente com a substância, não queria abrir mão, diminuir a situação, até porque tinha uma família que ajudava a reduzir o impacto das consequências desse uso, sempre corrigindo os problemas quando apareciam, e essa pessoa foi. E aí eu fui vendo ela se perdendo até ela chegar no de não ter mais retorno, né? Não do uso, mas das consequências do álcool. E o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas para fechar, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância, né, que esses pacientes tenham apoio para buscar o tratamento, como a Caterine trouxe, né, essa questão de que alguns acabam tendo recaídas. Então, eu queria que vocês falassem, para a gente fechar o programa, sobre a importância da família e das pessoas que estão em volta, que convivem com essa pessoa que teve o diagnóstico de alcoolismo, na tentativa de ajudar, de incentivar que essa pessoa busque o tratamento, que siga as recomendações dos médicos, para que ela possa voltar a ter a sua vida de forma normal. Certo. O importante é de quem está próximo a algum dependente químico pesquisar sobre o assunto, né? Para entender que a dependência de álcool não ocorre por uma falha moral ou por falta de vontade. E assim, ter um diálogo aberto, livre de preconceitos, incentivando a frequentar grupos de ajuda, psicoterapia individual. E a gente precisa ficar atento porque às vezes os familiares próximos ou quem tem um vínculo afetivo muito intenso com dependentes acabam se tornando codependentes. A codependência é um termo que a gente usa para essas pessoas que têm um relacionamento com alguém que tem algum comportamento adicto, porque elas tentam controlar a pessoa. Então, visando que ela permaneça abstinente, eles querem saber tudo que a pessoa faz durante o dia. Elas tendem a não responsabilizar o adicto pelos seus atos. Então, é aquela mãe que às vezes não interna o filho que é dependente químico porque ela acha que não vai ficar bem sem ele. Ou aquela esposa que sofre com as agressões do marido que chega em casa intoxicado e ela não toma nenhuma conduta em relação a isso, tá? Que são pessoas que elas acabam tendo um prejuízo da autoestima, por uma necessidade de controle constante, elas acabam adoecendo junto e criando um ciclo patológico dentro de casa. Então, elas também precisam de ajuda. Hoje em dia tem vários grupos que é destinado a essas pessoas codependentes para que elas possam atuar de uma melhor forma com o dependente químico para não perpetuar vários comportamentos disfuncionais e também para que eles melhorem, né? Porque se a gente isenta a pessoa de responsabilidades, se a gente tenta controlar o tempo todo, ele nunca promove a autonomia e acaba consumindo cada vez mais bebida. Então a gente precisa identificar essa dinâmica familiar adoecida para que todos recebam o tratamento adequado, tá? E em últimos casos, quando o paciente não quer ser tratado, porque ele está numa fase pré-contemplativa, ele não tem noção dos prejuízos que ele tá apresentando, existe, em última instância, que seria a internação involuntária, que é quando ele está se colocando em riscos de autoagressão, de heteroagressão, até de suicídio, de integridade física, e que ele está com uma crítica prejudicada. Então,
Então, os familiares podem buscar um centro de tratamentos em que ele é internado involuntariamente. No início, eles ficam muito resistentes, mas no decorrer do tratamento, com a abstinência, com o tratamento adequado, com os grupos, eles vão se percebendo como doentes, aceitando e tendo ótimos resultados. Escutar o paciente, né? Ou a pessoa que está sofrendo. Eu sempre sugiro isso para a família, porque às vezes a família está tão cansada de tentar alertar, de tentar ajudar. As pessoas em volta tomam uma postura muito de salvadora, né? Eles querem evitar que as pessoas que elas amem sofram e tomam para si a responsabilidade, e esse é um dos maiores problemas. Os maiores problemas, porque o dependente é aquele que depende de algo para lidar com as questões dele, que seja interna, externa, enfim. Mas ele não consegue ter autonomia para poder lidar com as próprias emoções sem procurando um recurso externo. Então, se a família tem essa postura de tentar salvá-lo, os amigos, né? Tentar trazer para ele a resposta do que ele precisa, nada mais do que está fazendo é repetir a mesma proposta da dependência química, que é tirar a autonomia. Então, uma das coisas que é muito importante é parar de salvar. Parar, interrompa esses movimentos aí de, vou tentar salvar porque não é possível, né? Mas escute a pessoa que está em sofrimento, entender o que está acontecendo com ela. Isso também ajuda a pessoa a aumentar o nível de consciência. Porque quando eu começo a falar do que está acontecendo, né? Quando você pergunta o que está acontecendo, né? Tô sentindo que você está bebendo mais, tá acontecendo alguma coisa, como é que você sente isso? Quando você dá a oportunidade da pessoa ter a voz, ela fala e também se escuta. Isso ajuda, né? Eu gosto muito e sempre oriento isso para as famílias a falar assim, então tá, o que você acha que seria exagero então para você? O que você acha que é quando passa dos limites? Então, quando começa a apresentar alguns sintomas problemáticos, se você coloca para a pessoa estabelecer um limite onde seria aceitável aquele uso ou não, quando ela começa a ultrapassar, porque vai ultrapassar, essa pessoa não tem controle, por isso que é uma doença, vamos lembrar, é esse desejo irrefreável de usar ou consumir alguma substância, isso faz parte do diagnóstico da doença, né? Não é uma escolha, perdeu a possibilidade de escolha, então ela vai usar. E a outra característica aí da dependência química, que a doutora também falou, é a tolerância, então a pessoa precisa tomar quantidades cada vez maiores da mesma substância para poder sentir a mesma sensação do início. Então ela vai aumentar. Então, se você tem uma conversa que essa pessoa já reconhece que algumas coisas são limites e que depois disso isso vai ficar mais complicado, você ajuda ela a começar a entender que ela não tá bacana, né? E limite. Tem até um grupo de autoajuda para família que é bem interessante, que chama Amor Exigente, que eles trabalham muito com essa ideia, qual é o limite entre a superproteção e o cuidado? Porque a pessoa está doente, ela precisa de cuidado. Mas se eu superproteger, eu tiro a responsabilidade dela com relação à própria doença. Isso só reforça a doença. Então, qual que é esse limite? Né? Então, pensar um pouquinho esses limites, né? Para você acolher, mas também não autorizar esses comportamentos inadequados que vêm junto com o uso, também vai ajudando a pessoa a provocar reflexão. Eu gosto da ideia de tentar trabalhar preventivamente. A internação, de fato, é a última opção. Quando tem risco de vida, não tem o que fazer. Eu sempre sugiro que procure uma internação, porque esse é o critério. Mas a escuta é importante. E as pessoas, às vezes, muito cansadas, começam a entrar no julgamento, no escuta, aí se distancia da pessoa e fica mais complicada dessa pessoa ter a confiança de pedir ajuda. Bom, eu quero agradecer a participação da doutora Maria Eduarda e da Caterine de Paula Machado no Ideias e Debates de hoje e por trazer informações tão importantes sobre um tema que ainda precisa ser muito falado. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada, Amanda. Esse foi o Ideias e Debates de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.